E aí ela me perguntou de novo, então o que eu devo fazer? Aí eu falei, não faça nada, deixa do jeito que tá. Para não ter problema, a solução mais simples é não fazer nada. Você não corre nenhum risco. Mas eu acredito que não seja esse o desejo dos demais moradores que me contrataram para fazer um projeto de paisagismo com árvores para criar melhores condições, embelezamento, serviços ambientais e valorização daquele condomínio. Então, o bônus é maior do que o suposto ônus, que pode ser que nem ocorra e normalmente não ocorre. Foi. Bom, pessoal, mais um Café com Trigo aqui hoje, mas dessa vez com novidades. Ó. Focou no marronzinho aqui? Só não tá com estabilidade, mas tá focando, vai lá. Ó, tá vendo a espuminha? Tá pegando os grãos? Ou até dentro ele cai. Faltou só um filtro polarizador, mas vai chegar. Tá dando reflexo? Mas dá pra ver dentro da... Então tá, pessoal, de novidades temos que o Iago comprou um carro novo. Um Celta. Melhor, uma lente nova que custa o valor de um carro. E eu espero muito que você honre o equipamento que você tem em mãos, fazendo um bom trabalho de filmagem e edição. Porque agora não tem mais desculpa, né? Então ele já pegou todo o dinheiro que ele ganhou mês passado de publicidade aqui no YouTube e comprou Quem me dera. a lente que custa um carro. Fala aí que lente que é, Iago? 2070? Não vou, não fala, porque senão vai ter gente comentando aqui embaixo que ainda não é o equipamento ideal. Nossa senhora. Aí eu vou ficar deprê. Que não é Patrocina nós aí. Não então. é um investimento fácil de se digerir, cara. Que vai trazer muito dinheiro. Poderia ter usado esse dinheiro para viajar, mas vai tudo trazer bem. muito retorno. Amém. Bom, qual é a pauta de hoje? Ó, tá pegando a fumacinha? Pegou minha xícara nova? Ai, que não meu é Deus. nova? Aí. Eu acho que eu nunca tomei com essa aqui. Vamos falar daquilo, cara. Como é que a gente poderia traduzir isso? Sobre os problemas que acontecem nas obras e ninguém te conta. Pode Mas não ser? só em obras, né? Afinal, o arborismo urbano é responsabilidade do arquiteto? Certamente. Sim ou não? E aí você conta o seu caos aí pra galera entender. É o seguinte, tava contando pro Iago aqui em off, e aí a gente achou interessante compartilhar com vocês um episódio recente que aconteceu num projeto de macropaisagismo, né? Um projeto de arborização, em que eu fui contratado para fazer o planejamento de uma melhoria na diversidade e densidade de árvores na entrada de um condomínio aqui na minha cidade. E fui indicado pelos moradores que fazem parte da comissão de obras e da diretoria. E aí a gente desenvolveu um projeto com o plantio, eu não vou me lembrar precisamente, mas umas 30 ou 40 árvores mais ou menos, entre 30 e 40 árvores, tendo árvores e palmeiras, né? Nesse planejamento. E aí eu fiz o projeto, o pessoal supostamente aprovou na comissão ali do condomínio, com todos os integrantes, e eu fui acompanhar o dia da demarcação dos berços, né? Antes de abrir o berço de plantio, eu fui lá pessoalmente para ver se de fato o que eu tinha previsto de posicionamento das árvores em projeto seria de fato a melhor localização in loco, uma vez que às vezes você está trabalhando ali num projeto e você não tem todas as informações de interferências. Lá tinha outras palmeiras, tem rede elétrica, tem calçada, então nada melhor do que, mesmo servido do projeto, do desenho, a gente vê lá em loco se o posicionamento das árvores
seria o mais adequado e teve pequenos ajustes ali normais, né? Nada muito fora da expectativa. Acontece que, quando eu estava lá, e o engenheiro agrônomo, que é parceiro meu de trabalho, o Lucas Ibanez, ele estava lá alocando as plantas e eu cheguei basicamente só para fazer uma revisão, né? Ele já tinha pré-posicionado tudo. E ele estava lá conversando com a senhora. Minto, não era o Lucas, era a engenheira. Era a engenheira, que é quem foi que me indicou, né? Ela que estava conversando com essa senhora. E aí eu vi que eles estavam assim meio agitados, né? Aí eu cheguei lá, né, me apresentei, e aí essa senhora faz parte da diretoria, pelo que eu entendi, ela que é a síndica. E aí ela estava muito preocupada e ela começou a me questionar de uma maneira muito... não é enfático o termo, de uma maneira incisiva. De uma maneira muito incisiva, falando assim, bom, então essas árvores que vocês estão plantando aqui, ela obviamente não conhecia sobre espécie de árvores, né? E algumas dessas árvores são o Calicophyllum spruceanum, que é o palmulato, né? Uma árvore que eu gosto muito e conheço bastante a respeito do seu comportamento. Tive a oportunidade de plantar algumas centenas dessa árvore já ao longo do tempo, e só na minha casa eu tenho 16. Então é uma árvore que eu conheço um pouquinho. Aí ela estava questionando, porque a característica dessa árvore, ela tem um porte muito alto, 20 metros aí, mas ela tem uma copa muito estreita, de uns 3 ou 5 metros de diâmetro, e um tronco desprovido de galhos, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo os galhos mais baixos e fica uma copinha só lá no alto. E por essas características, propositalmente, eu plantei ela distante, uns 5 metros da rede elétrica, tá? Ou seja, ela vai conseguir se desenvolver sem dar conflito com a rede. E aqui eu faço um paralelo importante, que aquela rede elétrica, ela já é dessas mais modernas, que são aqueles cabos trançados, que é a rede compacta. Então, são 3 cabos, eles são como trançados, né? Então eles ficam de fato compactados e, se eu não me engano, o nome também é rede multiplexada, tá? Depois me corrija aí quem entender de rede elétrica, mas eu acho que é multiplexada, é uma rede compacta em que os fios não estão espalhados, eles estão de fato isolados, certo? Porque um fio está tocando no outro, e trançadinhos. Então, muito menos problema ainda, é uma técnica mais moderna de fiação, tá? Beleza. Aí eu plantei essa espécie a 5 metros da fiação, justamente porque a copa dela não iria tocar a rede, e se tocar não tem problema, porque, como eu disse, ela é compacta e isolada. E a senhora começou a questionar isso, e eu falei, tudo isso que eu acabei de explicar, eu expliquei para ela. E aí ela veio com a pérola, que é muito comum a gente ouvir por aí, e é por isso que eu acho que é importante a gente compartilhar esse tipo de episódio aqui com vocês, né? Ela falou assim, olha, tudo bem, tem tudo isso que você falou, mas e se acontecer um acidente, quem eu vou responsabilizar? Porque normalmente gente que mora em condomínio, seja condomínio de prédio ou de casas, tem sempre um xarope, né? Tem sempre um grupinho das pessoas que não tem muitas preocupações na vida e elas se incumbem de criar preocupações onde não tem. E aí ela falou, olha, tem gente aqui que vai reclamar e vai questionar e eu vou ter que responder, e se um dia cair um galho e aí der uma explosão na rede, matar uma criança, aquilo tudo que a gente já conhece que acontece em reunião de condomínio. Eu falei, olha, você vai lá brigar com Deus, cara, porque ninguém pode garantir que vai ou que não vai acontecer uma catástrofe natural de uma árvore cair. E para minha sorte, pessoal, no lado oposto da rua tem uma fileira de eucaliptos muito altos. Eu chuto que tem ali entre 30 e 40 metros de altura esses eucaliptos. Eles são da altura de prédios. E aí eu falei, escuta,
A gente está aqui discutindo uma árvore que nem foi plantada com uma suposição de que se um dia ela for cair, mas do outro lado da rua tem árvores que de fato podem mesmo cair, elas estão plantadas ali, você não vai remover e elas podem cair na portaria, nas pessoas, na rede elétrica e tudo mais. Né? A gente sabe que esses acidentes acontecem, embora felizmente eles sejam pouco frequentes. E aí ela falou assim: olha, se cair a árvore do outro lado da rua não é responsabilidade minha, mas se cair a árvore ou um galho grande do que está plantando aqui agora, é responsabilidade minha. E aí ela me perguntou de novo, então o que eu devo fazer? Aí eu falei, não faça nada, deixa do jeito que está. Para não ter problema, a solução mais simples é não fazer nada. Você não corre nenhum risco. Mas eu acredito que não seja esse o desejo dos demais moradores que me contrataram para fazer um projeto de paisagismo com árvores para criar melhores condições, embelezamento, serviços ambientais e valorização daquele condomínio. Então, o bônus é maior do que o suposto ônus, que pode ser que nem ocorra e normalmente não ocorre. Então, assim, o que eu quero contar com essa história? Que as pessoas que não confiam no seu próprio trabalho, não confiam no trabalho do próximo e que têm uma insegurança, às vezes essa insegurança é inerente ao cargo que ocupam, então ela numa posição ali de responsável pelo condomínio, é natural que ela sinta o peso da responsabilidade. Eu fui secretário municipal de meio ambiente e eu sei que algumas decisões a gente tem que tomar sob o peso da responsabilidade. Só que se a gente não tem conhecimento, coragem e se a gente não tem atitude, é muito mais cômodo você ficar inerte e não fazer nada para não errar do que você estudar, assumir uma responsabilidade e acertar. Então, eu queria compartilhar essa reflexão com vocês, né? Quando algumas pessoas te questionarem e você sabe do que você está fazendo, tem argumento, tem um senso de responsabilidade e tem experiência nisso, simplesmente faça, sabe? E não tenha medo de embater. Então, eu tenho certeza que eu não fui necessariamente simpático na minha resposta com ela. Eu falei, olha, você não quer que nada aconteça, segue do jeito que tá, sem fazer nada. Então, e eu falei isso e simplesmente sair andando para não dar chance para ela ficar retrucando. Então, assim, pensem nisso, porque cliente vai, quem é da área de arquitetura e engenharia aqui, né? Cliente vai te questionar, pessoal de obra, mão de obra vai te questionar, fornecedor. E se a gente não ousar com responsabilidade, as coisas vão ficar na mediocridade, que é aonde a maioria está, infelizmente. Então, fica aí esse pensamento. Se você concorda ou não concorda comigo, fala seu posicionamento aqui nos comentários. Um abraço.